Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos bem, tá? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês, como eu disse pra vocês que eu traria novidades aqui pro canal, eu vou trazer pra vocês a minha realidade mesmo. Eles estão tudo querendo aqui sobre o meu colo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá minha casa. Gente, por favor, não me julguem, não me critiquem, porque não é relaxamento, eu sou uma pessoa hiper higiênica. Eu gosto da minha casa limpa, apesar de eu ter 11 orques, a minha casa tá sempre organizada, sempre limpa. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou narrar esse vídeo. Estou mostrando para vocês como é que está o meu quarto, tá? A cama tá por arrumar, tem que trocar toda a roupa de cama. O piso, gente, tá horrível. Horrível mesmo, tá assim, tá úmido, tá sujo. E daí eu fui batendo algumas coisas ali no entra e sai também, que eu tô lavando roupa desde cedo, né? Entra e sai, daí sujou mais o piso ainda. E deixei para limpar de uma vez só. E as roupas que eu já lavei, algumas roupas já lavadas. Eu só vou lavar novamente aquela mala de roupa laranja lá. Porque eu não vi, gente, que na guarda deste sofá aí no quarto tinha uma tremenda de uma goteira que molhou toda a roupa das crianças que fica dentro daquela bolsinha laranja com branco. Aí a roupa suja no chão, ali no puff também a roupa suja. E lá na cama das crianças também tem roupa suja. Então essas roupas todas serão lavadas, né, gente? Aí eu vou mostrar pra vocês que eu tenho que tirar o pó. Não tem muito o que fazer aí, ó. Pra vocês verem que é o que eu falo, ó. Não é que é falta de capricho, né? Que a questão foi a chuva mesmo. Meu marido comprou uma tauba pra mim, porque a minha tauba com essa chuva, com goteira, com umidade, ela tinha uns quase 20 anos, é aquelas de armarinho aglomerado que vinha para guardar o ferro, os produtos de limpeza, enfim, ela estragou, né? Quebrou. Ali é a minha penteadeira que eu mostrei pra vocês, que tá arrumadinha. Aí as minhas araras, que eu guardo quase todas as minhas roupas, né? A gente só troca inverno e verão, troco as roupas, né? Ali as mesas de cabeceira, que eu fiz essas mesinhas de pé palito, saiu mais em conta, né, gente, do que comprar o bidezinho, porque o bidê mesmo criado mudo, ele tava bem mais caro. As duas eu paguei R$ 100. Uma mop spray, estamos indo pra minha cozinha, que é ao lado do meu quarto. E ali as crianças, gente, tudo embolados, coitadinho, né, com frio. O meu fogão tá bem sujo também, gente, essa bancada toda engordurada. Porque até foi o Cláudio que fez a janta na noite passada. Porque, gente, ele tem uma bota daquelas de borracha, sabe? E daí, olha, por incrível que pareça, mas nessa cozinha só dava pra caminhar de bota de borracha. Aí, ó, essas duas panelas de pressão, uma tá ocupada, aí é casca de amendoim, mas não é só casca, tem amendoim também, por isso que tá aí. Daí tem que lavar o micro-ondas, forno elétrico, aí é um pouco das louças. Tem louça pra tudo que é lugar, gente. Tem louça na mesa, tem louça na pia, tem louça no fogão, tem louça na outra mesa lá. Aí meu energético nesse copo de Fanta, uma garrafa de óleo. E muita louça, muita vasilha que eu tirei da geladeira. Só aquela bancadinha, aquele armáriozinho ali que ficou em ordem, gente. Porque ali eu me policio muito, né? Porque senão tem medo que quebre minhas coisas, que estrague, enfim, né? Naquele corredorzinho ali, com aquele portãozinho que meu marido fez, é que a gente prende as crianças, gente. Mas não direto, né? Só assim, em caso esporádico, para lavar o chão da cozinha. Vai ficar molhado e escolhe até secar, né? Aí, ó. Eu amo esse micro-ondas, acho lindo. Só que olha o que aconteceu por dentro, gente. Não foi falta de cuidado, tá? Ele tá sujo porque foi que nem eu falei pra vocês. Ficamos 2 dias sem água, né? E não adiantava querer usar produto porque depois não tinha nada para enxaguar e ia acumular mais a sujeira, né? Mas eu me apavoro com essa louça, gente. A minha pia é muito pequenininha, ela tem 1,20, né, de largura. E a minha cuba da pia é pequena também. Então imagina, né? Tudo pequenininho e daí com essa sujeira toda, acumula um monte, né, gente? Mas a gente vai dar conta, se Deus quiser. Hoje eu me acordei bem, me mediquei bem. Vou lavar a louça, meu marido tá fazendo um trabalho extra na rua, que hoje é a folga dele, é um domingo. Ele está de folga. E arrumou ali para arrumar um cano que estourou na casa dos nossos vizinhos aqui antigo. E ele foi arrumar o cano, que tudo para ele é trabalho, né, gente? Ele não nega nada. Aí eu vou mostrar o freezer que tá arrumadinho, organizado. Só aquelas carnes lá de dentro que eu quero passar para baixo,
para baixo, né? E a geladeira também tá organizada. Só o que eu não gosto é daquilo, aquela cena ali, aquela panela, gente. Eu vou, nos próximos vídeos, tá sempre abrindo a geladeira para vocês, para mostrar. Eu não guardo panela na geladeira, porque eu acho um absurdo, porque eu tenho 5 jogos de panela. Só que daí fica aquelas geladeiras atulhadas, fica comida velha e... Ah, não, eu não gosto, gente. Eu prefiro guardar no potinho, daí eu já escrevo ali no potinho o que que é, o que que tem, a data. Porque trabalhava com a cozinha, né? Ainda vendo roupa. Aí eu tô dizendo que é a parte 3, tá, gente? Vocês relevem aí, só pra mim não ter que essa parte. Eu vou dar uma limpadinha ali, só de leve, secar ali, né? Depois, no final, mesmo que eu finalizo a pia, que eu passo bombril, que eu areio bem a pia, né? O tampo da pia aí. Tá, gente? E a partir de aqui, agora eu vou dar uma acelerada no vídeo, senão vai ficar muito chato pra vocês aí, né? Eu fiquei até minha ring light, gente, resolveu, aquela borboletinha de apertar, né? Resolveu quebrar, tá, gente? Então, pessoal, aí então eu vou dar início para lavar a louça, né? Eu separo a louça, gente. Primeiro eu lavo os copos, as xícaras, depois os pratos, os talheres, os potinhos, né? Que é as vasilhas. E por último eu deixo as panelas e por último mesmo as coisas engorduradas, tá, pessoal? Porque eu creio assim que a esponja ela vai se mantendo um pouco mais limpa e não vai passando o cheiro, né, de uma louça para outra, tá, gente? E aí eu vou dar uma acelerada no vídeo então, porque senão vai ficar muito longo, porque eu lavo a louça bem devagar, como vocês podem ver. Não é falta de costume, mas é... Eu costumo dizer para minha mãe, a gente quando sente dor, tem um problema de saúde, a gente aprende a conhecer os limites da gente, né? Então não adianta eu querer correr, fazer tudo numa hora só, que senão eu não faço nada. Eu faço ali, lavo 2, 3 copos e vou pra cama deitar chorando de dor. E a minha casa eu levei 3 dias para limpar, por isso que eu acabei largando o vídeo tarde para vocês. Que o Cláudio fez esse bico numa vizinha no domingo. Daí na segunda folga dele também, ele acabou tendo mais 2 bicos por fora que ele fez. Que o pessoal aqui tudo na rua, assim, no bairro, chama ele. Porque ele não é careiro e faz direitinho, ele é caprichoso, né? Não é por ser meu marido, mas faz bem feitinho. E daí também tem os pátios da rua, são 4 pátios aqui, que ele limpa, né, na folga dele. Tinha os canil dos cachorros que a gente resgata também para limpar. As crianças, tudo. Desculpa, gente, é muita coisa, né? Mas então, pessoal, tá? Eu vou colocar uma musiquinha pra vocês, dar uma acelerada no vídeo, porque a cena vai ser a mesma, né? Lavando prato, lavando panela, tá bem, pessoal? Então, até breve.
But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Então, meus amores, aí nós tínhamos vencido a primeira etapa de louça, que foi louça, né, gente? Eu disse pro Cláudio, não, deixa que eu seco, que é melhor, né, pra ele descansar um pouco. Descansa nada, gente, ele tá variando o fogão. Ele chegou, era umas 18h30, mais ou menos. Daí, ele chegou ali e ficou com pena de mim, né? Que ali foi só um pouco que eu mostrei pra vocês, gente. Que eu lavei muita louça e ainda tinha muita louça pra lavar. Tinha as 2 panelas elétricas de feijão pra dar uma mareada por dentro. Tinha aquela chaleira rosa. Tinha o meu fogão que faltava, o meu fogão. E mais alguma coisa que foi aparecendo, né? No decorrer. Então aí eu vou acelerar novamente pra vocês, gente, pra não ficar muito longo. Porque é mais eu guardando a louça mesmo, tá, pessoal? Então, amores, aí é o armário que fica o aéreo em cima da pia, né? E nós estávamos pensando como ajustar ele para abrir mais lugares, né? Porque eu tenho formas que ficaram para fora, enfim, para dar uma organizada melhor na cozinha. Porque agora que acabou essa função um pouco do delivery, né? Que eu falei para vocês que não encerrei o delivery, só estamos dando uma pausa porque eu preciso me cuidar, né, gente? Daí a gente tava pensando o que fazer. Então, amores, aí eu fui dar uma organizada, né? Que nada melhor que a dona da casa, né? E a gente vai encontrando aquele ali, é meus enfeitezinhos da cuia, gente. Que eu coloquei ali, que é um gaúcho, um coraçãozinho. Que eu ganhei há um ano, no ano passado, no Dia das Mães do meu filho. Daí a cuia eu coloquei pra lavar, né? Ali arrumando as xícaras, os copinhos pro outro lado.
Porque se eu deixo essas partezinhas vazias aí, gente, por incrível que pareça, meu marido chega todo dia com um prego, um parafuso, uma polca e vai colocando ali. Então eu procuro ocupar para ele não mexer. Aquela xícara de sopa, uma sopeira, né? Eu ganhei de enxoval de casamento, gente, quando eu tinha 15 anos. Há quase 30 anos atrás já. Daí o nosso armário é ruim, porque esses armários, as portas, elas têm um amortecedor. Só que como elas são muito velhinhas, os amortecedores já estragaram. Aí 3 sopeirinhas, que eu ganhei uma para cada um de nós, né? Que somos entre 3, né? Daí tem as mais 2 ali, que era uma pra mãe e uma pro pai. Agora só tem a da mãe, né? Meu pai, coitadinho, já foi pro céu. Daí, gente, eu tentando me organizar. Chega um momento que tu até te desespera, né? Tu não sabe onde tu vai colocar as coisas. Então, pessoal, ali eu vou dar uma limpadinha por fora no micro, porque eu não consigo limpar ele por dentro, porque ele tá ali, bem dizer, em cima da mesa, né? Daí o meu braço é muito curto, não consigo estender lá dentro. Mas daí o Cláudio vai limpar. É que essa parte eu gosto de fazer. Tô limpando com Veja Power, que limpa vidros, pisos. Tem várias funções, ele é bem bom. Essa partezinha assim eu gosto mais de dar o meu toque, né? Enquanto o Cláudio vai fazendo outra coisa. E ainda, por incrível que pareça, gente, aí já era mais de meia-noite, tá? Já tava virando o dia aí já e a gente ainda aí. Porque que nem eu falei pra vocês, muita coisa a gente não mostra, né? Mas, gente, era muita louça, muita coisa pra organizar e não chegamos nem num terço ainda, né? Por causa que ficou muita bagunça. Bah, eu me perdi muito com essa questão de não ter água, de ter faltado a água, de essa questão do delivery. Já vinha há meses, há semanas pedindo pro meu marido, a gente tem que tirar essas tigelas, esse excesso de panela, porque uma dessas panelas de pressão elétrica é da minha mãe. Eu digo pra ele, Cláudio, vamos devolver a panela da mãe, aquele panelão lá, enfim, né? Começar a devolver as coisas, mas como eu sei que ainda vou conseguir abrir minhas lojas de novo, né? Preciso, né? Então eu vou guardando, vou relevando um pouco. Aí eu tentando arrumar meu fouet, gente. Aí, pessoal, já são mais do que 2 horas da manhã. Daí o Cláudio foi lavar os pinhão, né? Pra gente colocar cozinhar pra comer. Um pinhão quentinho, né? Pra aquecer. Daí ele lava um por um ali, né? Botou de molho no vinagre e vai lavando. Que eles vêm com tipo uma poeirinha, né, gente? Daí a gente vai lavando. Então, gente, vocês podem ver aí que esse pó branco é sal, tá? Que a minha mãe me ensinou que a gente cozinha o pinhão com bastante sal, porque ele custa aderir na casca, né? Passar pela casca, o sal, e também que ela diz que se faz assim, não sei dizer os porquês. Daí o Cláudio tá colocando água, aí é a panela elétrica de feijão que a gente usa, a nossa, essa é a nossa. Já é bem velhinha também, já deve ter uns 12, 13 anos já. Enfim. Então, a gente usa bastante sal e botamos cozinhar por cerca de 60 minutos, tá, gente? Aí o Cláudio vai mexer, né, pra o sal se misturar bem. E é isso, gente, não tem segredo. Daí o pinhão, quando ele estiver bem cozidinho, a casca dele meio que abre, né? E a maneira que eu sei de comer pinhão, tu aperta a parte de baixo com o dente e puxa ele. Então, meus amores, enquanto o pinhão vai cozinhando, meu marido vai ali limpando esse vidro, que eu não sei por que ele tá sempre sujo, com aspecto embaçado, que é raro nós colocarmos aí a panela de pressão, mas ele, olha, gente, pensa que a poeira passa na esquina e ele gruda, né? Eu, sinceramente, depois que eu comprei essa cozinha, eu ganhei da minha mãe, né? Eu não gostei dela, gente, porque ela, onde é branco, ela fica encardido. Já coloquei cloro, já coloquei bicarbonato, já coloquei OX, e não sai. Ó, gente, como ficou organizadinho, ó, cheio de coisa, mas organizadinho, viu? E vocês sabem, gente, que eu não consigo limpar, principalmente aquela parte das torres quentes ali, né? Não limpa. E aí, como eu disse pra vocês, esses 2 espaços aí, né?
Esses 2 módulos aí eu deixei bem cheio pro Cláudio não me atulhar de coisa, né? E ele vai arrumar um jeito, eu garanto. Daí eu não tenho altura, eu não subo em cadeira, então ele tem que fazer aí, né? Aí o que eu faço quando eu tô sozinha aqui, passo um paninho por manutenção, eu boto no rodo e passo, né? Agora o Cláudio tá passando a flanelinha seca, tá, gente? Com lustramóveis. Não sei se todo mundo faz isso, mas eu gosto de fazer nos vidros, que eu creio que ele cria uma película, né? E evita de sujar tanto, que já suja. Mas dá uma ajudada, gente. Não resolve, mas ajuda, tá? Ao menos na cozinha é bom. E tá finalizado aí o vidro, aí o armáriozinho tá finalizado. Daí, gente, no decorrer da gravação, eu não sei o que aconteceu com o meu celular, que ele não gravou boa parte, tá, dessa faxina na cozinha. Mas no final eu vou mostrar uma foto pra vocês como é que ficou, que era a foto pra mim botar na capa, pra vocês darem uma olhadinha, tá, gente? Nós tiramos aquela mesa lá de trás, a vermelha, a gente conseguiu tirar também. Mudamos a geladeira de lugar, enfim, mudamos algumas coisas. Então, amores, nós dormimos, nós fomos dormir, eram 4h30 da manhã, né? Logo após o banho. E aí já é a segunda-feira, tá? Daí vocês podem notar que o fogão tá bem limpo, essa bancada tá limpa. E aí eu tô fazendo uma salada de batata com maionese, que é com batata branca, cenoura que tá cozinhando na panela de pressão, ovos cozinhando lá na jarrinha. E porque a gente tá aí, eu tô fazendo o almoço, tá, pessoal? Aí eu vou dar início ao arroz, pessoal, um arrozinho básico, com temperinho caseiro que eu faço em casa, que aí nesse tempero tem alho, cebola e cebolinha, tá? E pimenta biquinho. E eu boto um pouco de sal e um pouco de azeite de oliva, tá, gente? Mas bem pouquinho, só pra conservar mesmo. Ele tá bem no finalzinho, ó. Tá? Quando eu for fazer outro, eu até gravo pra vocês fazendo outro, tá? Não é que eu gosto da comida colorida, eu gosto da comida saborosa, né, gente? E também acho bonito o arroz ficar coloridinho, sabe? Com uns pontinhos verdes, uns pontinhos vermelhos. E aí, paciência, né, gente? Parece que o que eu mais tenho é paciência, né? Oi, pessoal. Então aí eu vou dar uma acelerada boa no vídeo, tá? Porque senão esse vídeo vai levar 2 dias, né? Aí eu colocando o arroz acabou, daí vamos colocar mais um pouquinho de sal, né? A aguinha fervendo, que eu só sei fazer arroz assim, tá, gente? Não vou dizer pra vocês, eu coloco vinagre pra deixar o arroz mais soltinho, mais branquinho. Daí eu conversando, explicando pra vocês aí que já é outro dia, que ali o marido tava assando uma carninha lá na rua e nos trouxe uns pedacinhos. Aí eu vou esmagar com garfo o ovo pra salada de maionese. Eu digo de maionese, mas é batata com maionese, tá, pessoal? Para que vocês entendam. Coloquei 6 ovos, que aqui é a família Largato, né? Todo mundo gosta de ovo, nunca vi. Menos o meu guri, gente, mas eu, a mãe e o Cláudio, meu Deus. Aí eu já vou temperar um pouquinho com sal, que faltou um pouquinho de sal na salada. Misturo o ovo, né? A maionese, gente, eu compro aquela ali de quilo, que é mais em conta, da Vigor, tá? E coloco ali o que eu acho que é o suficiente pra nós, né? Que a gente merecia, né, gente? Depois, olha, de ter tido trabalho, depois do que tudo que a gente fez. E à tarde vem mais um pouquinho que eu vou terminar o meu quarto, vou mostrar pra vocês. Então, a gente merecia. Daí, como nós íamos comer na sala, eu decidi levar tudo assim em pratos, né? A quantidade mais ou menos que a gente ia comer, né? Coloquei ali uma farofinha, que não pode faltar pra mim e pro meu guri. O guri não tá aparecendo nos vídeos, gente, porque ele tá meio adoentado. Aí já é o almoço, a mãezinha ali, ó. Eu ali, né? Não tem como não saber que sou eu, até pelo tamanho, né? Daí eu peguei carne, salchão. Ali tem uma ripa, que eu adoro ripa, um vazio e o salchão Borrússia.
Daí eu peguei com um pouquinho de maionese e um pouquinho de arroz. Mas, gente, vocês vão ver que eu como pouco mesmo. Não sei porque eu sou desse tamanho, porque, olha, eu me irrito com o que eu como às vezes. Que o meu marido vai botando comida e comida no meu prato, no final das contas eu boto a comida de volta no prato dele. Daí a mãezinha lá bem pequenininha, mas mandando brasa, né? Eu vou desacelerar um pouco pra vocês acompanharem um pedacinho aí que não, gente, não é nada demais, né? Ver alguém comendo, só queria mostrar pra vocês assim que depois da tempestade vem a bonança, né? Aí a gente já tá bem de boa, já tá descansado. O marido trabalha no outro dia. Daí já tinha lavado quase todas as roupas aí já. E o almoço bem delícia, gente. É raro a gente fazer almoço sem carne assada, que eu sempre digo pro Cláudio que gasta muito, né? Mas a gente merece, né, gente? A gente comprou pra comer em família. O meu guri tá ali o prato dele, tava custando pra vir pra se servir. Como eu falei pra vocês, tá meio adoentado, não quis comer. Tomando uma coquinha. Gente, muita gente me critica às vezes. Ai, tu não usa tuas louças. Eu tenho muita louça, gente. Que eu ganhei de casamento. Ganhei louças que eram da minha bisavó, que a minha mãe me deu. Louças que a minha mãe ganhou de casamento, que a minha avó ganhou de casamento, enfim. Eu tenho muita coisa, mas, gente, eu tenho pena. Tipo, desse jogo de prato, eu acho tão bonito. E já se quebrou um. As taças já quebraram uma. Então é aquela coisa, né, gente? E depois pra repor é tão difícil, né? É caro. Aí eu já tinha parado de comer, gente, ó. Tava com meu prato com comida, já tinha botado as carnes no prato do meu marido. Meu marido é bom de boca, gente. Ele é magro de ruim. E comem bem, né? A mãe também, graças a Deus, come bem. E eu como e me sinto mal, gente. Eu me sinto enjoada, sabe? Agora vocês vão ver eu arrumando meu quarto, tá, pessoal? Aí é o baú da minha cama. Não tá todas cobertas, tá muito revirado. O baú tá bem revirado, tá, gente? Porque eu tenho que tirar tudo pra fora. Mas aí, arrumando a cama aí. Vou arrumar a cama e lavar o chão novamente, tá, gente? Ó, esse é o jogo de cama novo que eu comprei. Eu já tinha lavado ele. Nós tínhamos nos tapado no dia do temporal, que alagou mesmo, né? Daí eu vou arrumar minha caminha. Só não reparem que eu não vou trocar a cortina. Porque a cortina pro quarto eu só tenho essa. Que a outra que eu tinha dei pra mãe. Porque logo que meu pai faleceu, aconselharam que era bom mudar um pouco o aspecto do ambiente, para ela não que ela não vá sentir saudade, né? Mas para não, cada vez que ela olhasse, ela ver que faltava ele ali, né? Então eu levei todas as cortinas que eu tinha para tirar uma e trocar pela outra. Levei tudo para ela. Levei 3 cortinas lá para ela, que eram 2 da sala e uma do quarto, enfim. Aí eu tinha colocado essa colcha errada, foi o que eu falei pra vocês lá aquele dia no Zafari, gente. A minha cama, ela é uma cama box, casal normal, mas box baú. Daí, isso aí é uma cama, uma colcha de solteiro, ó. De solteiro não, de casal. Mas não cabe direito na minha cama, fica pequena. Então, sempre pra esse lado de fora, que é o lado de quem entra e enxerga, eu pego e puxo um pouco mais e deixo lá naquele outro canto lá menos, né? Aí eu tô com uma hidratação no cabelo, tá, pessoal? Com aquelas toucas, uma touca de plástico, outra de cetim. É bem a minha realidade, gente, bem no meu tempo, assim, ó. Vou devagar, o look tá lindo, né? A barriga maravilhosa, de meia, de chinelo, com roupa de usar em casa mesmo, né? Aí já tava um dia mais quente, mas não tão quente pra dizer que não ia. Então, pessoal, vocês estão vendo bem a minha realidade, né? Como eu falei, eu tenho uma lordose bem saliente na coluna, tá? Que é por causa derivado ao peso, né, gente? Porque quando eu era adolescente, eu era bailarina, tá? Eu era magrinha, não magrinha. Magrinha não. Mas não era considerada gordinha. Mas depois eu engordei demais, com tratamento para engravidar. Depois, muita medicação. Muito sedentarismo, né? Porque eu fui trabalhar no táxi, daí também antes do táxi eu trabalhei sempre muito sentada, enfim. Daí isso tudo me prejudicou, né, gente? E a coluna, eu nem sabia que eu tinha essa lordose. Eu fui descobrir alguns anos atrás que meu irmão que me disse, mas que é isso nas tuas costas? Daí eu pedi pro Cláudio tirar uma foto e eu vi e me apavorei, né?
Por este motivo que eu fiquei tão desesperada quando eu tive que cortar meu cabelo. Quando eu perdi o meu cabelo, né? Fiquei só com os fiapinhos, tive que fazer um Chanel ali, quase de nuca nele, né? Aí eu quero fazer uma caminha posta, gente, que por incrível que pareça eu faço todo dia. Nem que seja assim, só com o cobertor e os travesseiros mesmo, né? Que vamos usar à noite. Mas eu deixo tudo bem esticadinho, bonitinho, gosto, né? E tava louca pra usar assim, gente. Nunca comprei uma coisa e demorei tanto pra usar quanto demorei pra usar esse jogo de cama aí. Né? Por completo, como eu queria, como eu tinha imaginado na minha mente que seria, né? O resultado. Não sou muito boa na decoração, tá, gente? Já quero dizer isso pra vocês. Eu acho que eu vou pegar e vou ver se a mãe tem alguma cortina sobrando lá e vou pegar as da minha sala que são brancas e colocar aí pra combinar com esse jogo de cama. É que quase tudo que eu tenho é rosa. Então não convém muito tirar a rosa e botar a branca. Mas enfim, vamos ver o que eu vou fazer. Sou muito indecisa nessas coisas. E a liso, né, gente? Achei tão linda essa colcha, tão deliciosa pra dormir. Mas não quero estar usando ela para dormir. Esse é um cheirinho que eu faço, gente. Aí tem o Comfort Dowling, álcool, só o Comfort e álcool, tá? Tem gente que coloca água, eu fiz purinho. Só coloquei na colcha mais escurinha ali, olha aí que horror a minha lordose, gente. Se é do peso, ó, pessoal. Peso, uma má postura também. Deixa a gente, parece que um ogro, né? Maior, né? Aí voou até uma toalha junto seca ali. Tá, gente? Eu não coloco essa misturinha na cama, na colcha, porque ela é muito clarinha. Mas aí, ó, a torre de travesseiro. E eu vou fazendo aos pouquinhos, gente, ó. Tudo num ritmo bem desacelerado, né? Pra vocês verem qual é a minha realidade mesmo, né? Pena que a câmera tava muito para baixo pra vocês não verem, né? Mas eu sou muito minuciosa no que eu faço, tá, gente? Daí cada travesseiro que eu coloco um cheirinho. É, pessoal. Depois de uma certa idade, eu tenho 44 anos, né? Eu converso às vezes com a minha mãe, converso muito com a minha mãe, com meu filho e com meu marido. E eu digo, né? Eu andava de salto alto, eu andava com roupa curta, eu tinha 60 quilos a menos. E não dei valor, né? Daí quando eu perdi o pai, assim, eu fiquei muito na cama, muito dentro de casa, sem sair, sem fazer nada, naquela depressão terrível, né? E o peso me acompanhou. Porque realmente eu não como muito, eu não como doce. Mas alguma coisa tem errado aí, né, gente? A gente acha que às vezes não come demais, mas come, né? Eu acho que eu como muito, assim, questão de belisco, sabe? Toda hora beliscando uma coisinha. Essas almofadinhas eu tenho há anos, gente. Eu não ia colocar, ela não tava em meus pensamentos. Mas como tudo puxa assim pra um nude, pra um marrom, eu pensei, vou fazer, né? Tá aí, gente, ó. Eu me apavoro me olhando com o meu tamanho, gente. Peço a Deus todo dia pra me ajudar pra me emagrecer, porque eu sou operada, gente. Eu tenho redução de estômago, não sei, não era pra mim ser assim. E ali a cama já tá uma baderna, porque eu tô erguendo tudo pra lavar, tá? Ali já tem algumas roupas pra dobrar, mas é roupa pra passar, porque eu passo as toalhas de banho, eu passo o lençol, eu passo pano de prato, passo a roupa de todo mundo, só não passo as roupas que não dá pra passar. Ali os tapetes que é pra botar dentro do baú que eu esqueci. Eu abri o baú e não coloquei. E, gente, eu procuro nunca abrir esse baú, porque esse baú é muito pesado. Dói muito o meu ombro. Esse puff é um peso também, quase morri pra pegar. Esse meu marido ganhou num prédio que ele trabalhava. Tá, gente? Tem muita coisa que eu ganho, tá? Muita coisa mesmo. Vocês verem que eu não tenho roupeiro, que o meu roupeiro se foi por causa das goteiras que eu tenho no quarto, que o Cláudio já botou aquelas mantas, que é um adesivo. Nós já colocamos lona, o Cláudio já trocou telha, mas não adianta, gente. Os gatos quebram as telhas finas, né? Aí a cama do Pietro, que é o meu cachorrinho mais velho, o ceguinho, né? Gente, acho que eu vou acelerar um pouco esse vídeo, porque senão, no meu ritmo aí, que eu pareço a minha avó quando eu limpava a casa, né? Bem devagarinho. Aí os produtinhos que eu vou usar. Então, pessoal, eu resolvi acelerar, tá?
Aí eu vou tirar o pó da mesinha, né? Eu tiro com lustramóveis. Nesse meu lustramóveis, gente, eu coloco óleo de peroba, tá? Mas bem pouquinho. Ó, daí eu tô mostrando as misturinhas que eu vou usar no quarto. Ali é o mop spray. Dentro dele eu botei álcool. Botei detergente de coco. E botei aquele power, tá? Ali tirou o pó da outra mesinha. Aqui bem na frente, onde tem essa coberta branca, gente, eu coloquei a minha passadeira cheia de roupa para passar. Agora vocês vão ver, gente, o que eu sempre tive vergonha de mostrar. É como eu limpo a minha casa, assim, gente, ó. Esse é um puff de rodinha que meu marido me deu na época que eu tinha um salão. Ele tem um baúzinho. E eu vou fazendo assim, gente, ó. O importante é ficar limpo, né? Mas realmente eu tinha vergonha. Por isso que as pessoas perguntavam, por que tu só grava fazendo comida? Porque nem todo mundo gosta de mostrar a sua realidade, né? A sua vida. Aí vocês, como eu acelerei o vídeo, não vai dar pra ver que fica bem limpinho, gente. Mas o piso fica um espelho, tá? Que ele tira todo o pelo, toda a poeira ali, ó. Tem muito pelo das crianças, cabelo meu, né? Daí eu vou puxando, gente, ó. Ele tem ali uma travinha, né? Ele vai borrifando o produto que eu coloco naquele reservatório dele e vem puxando. Aqui eu já tô na outra parte aqui, ó, gente, ó, que sai de sujeira, gente. E pra mim eu tenho que ir arredando as coisas, né? Eu arredei esse sofazinho, tava bem sujo atrás também. Tava uma água amarela, que era a água da chuva. Porque no dia que eu limpei, que lavei a louça, gente, meu marido só passou o mop, não é o spray, aquele mop giratório, né? Então daí eu não gosto, gente, pra mim é isso aí que limpa, sabe? E depois a câmera não gravou, mas depois eu pego uma vassoura que é tipo um mop, tá? Só que não é um mop spray, aí já tinha finalizado. Tava ali no cantinho da sapateira. Eu vim com um cheirinho, que nem aquela essência da koala, e passei em todo o piso de novo. Aí tudo arrumadinho, gente, mostrando pra vocês, ó. Tudo arrumadinho. Mostrando 2 vezes ali os produtos, tudo que eu usei. Eu deixei ali pra mostrar. O mop spray eu penduro ali pra ninguém usar, gente. Senão meu marido usa em lugar errado e eu não gosto. Daí estraga, né? Tem que cuidar porque não é uma coisa barata. Comprei pela internet, mas não é barato. Olha que bonitinha ficou a minha cama, gente. Ali nos pés da cama tá o puff já guardado. O meu Noel, gente, não tem lugar pra ele, gente. Quando eu boto ele no baú da cama, eu tiro. Eu tenho pena de botar o Noel na cama. Ali é minha família, gente. Essa é toda a minha família. Falta o meu paizinho, né? Mas a minha família é pequenininha, tá, pessoal? Ali os quadrinhos que eu tenho há uns 2, 3 anos, a ring light. Aí a novela que a mãe tava assistindo e saiu. Aí eu tirei o pozinho, gente, ó. Essa aí é a essência que eu gosto de jogar nos tapetes e na cortina, tá? Dá uma borrifada. Aí eu tinha mudado aí esse cheirinho, né? Aromatizador de ambiente. Tava virando as varetinhas que eu tinha escutado. Eu tinha esquecido. Tenho 2 no quarto. Gosto muito de cheiro, tá, gente? O que eu ganhei de presente Dia das Mães do meu filho, a minha xícara ali, com a nossa foto. Ali meu energético, que é um veneno, gente, não aconselho ninguém a ficar tomando. Aí, ó, tirei o pó da minha penteadeira, passei aquele Veja Power, que é pra vidros, né? E aí um pouco das roupas que eu tinha pra passar, tá, gente, ó. Eu dizendo que é bastante, mas tinha muito mais ainda. Que tinha nos arame, né? E essa foi a visão final, assim, do quarto. Ali é o note, que eu não uso, usava só no delivery, né? Aquele banquinho, gente, é pra me subir na cama, tá? Não consigo subir nessa cama sem banquinho. Ela é muito alta, mostrando pra vocês o piso mais de pertinho. Que não deu muita coisa por causa da minha sombra, né? Não deu pra mostrar direitinho. Ali a extensão, as gambiarra que meu marido faz, que nem eu digo pra ele. Ali é meu roupeiro, gente, de 2 portas. É uma sapateira que eu botei umas roupinhas.